guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. É seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, continuando na orientação do nosso pastor, estará ministrando a palavra de Deus nessa tarde o nosso amado irmão, pastor Emanuel, pastor presidente de São José dos Campos. Vamos colocar em pé e vamos orar pelo pastor. Pastor Veiga, dá para o senhor fazer essa oração, por gentileza, meu amado? Papai, continua conosco, papai. Tu és bem-vindo a esta reunião, papai. Faz a tua vontade, eu estou querendo trabalhar, a tua obra é tua. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, meu Deus, agradecidos nesta tarde por estarmos na tua casa. Rogamos a tua bênção agora pelo teu servo que vai nos ministrar a tua palavra. Usa o Senhor pelo teu Espírito Santo maravilhoso e glorioso, e ser servido, Senhor, de falar conosco mais uma vez. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus pedimos agradecidos. Amém. Ajuda ele, Pai, nesta grande responsabilidade. Ajuda, Pai, o teu servo. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Pode tomar o vosso assento. Obrigado, meu querido. Quero agradecer nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela oportunidade que me concede de estar falando com todos vocês nesta tarde sobre a palavra de Deus. Agradeço também ao pastor Wellington Júnior, presidente da nossa convenção, e agradecendo os nossos pastores, estou agradecendo a todos os obreiros da diretoria, todos os obreiros do ministério. Também quero aproveitar este momento
para desejar a todos vocês um feliz ano novo, 2005, de muita bênção, de muitas vitórias e de muitas conquistas para todos nós. Ouvimos aqui nesta manhã, quando um pregador, pregando a palavra do Senhor, por várias vezes, ele fez menção disto, como revelação que ele estaria recebendo da parte de Deus, que o ano de 2025 será um ano de muitas conquistas, muitas vitórias. Mas não podemos deixar de lembrar a todos vocês que jamais haverá conquista, vitórias, sem que primeiro há um embate, há uma luta, há uma guerra. Então, esse termo, vitória, substantivo, ele só existe depois que você passar por uma luta, por uma guerra, por uma batalha. Então todos nós acreditamos que este ano será um ano de grandes bênçãos e de grandes vitórias, mas também de grandes desafios. Mas confiamos em Deus, que o Deus que nos trouxe até aqui, nos levará até o fim. Amém, meus irmãos? Com certeza sozinho nós não faríamos isto, mas na companhia dele, nós conseguiremos chegar até o fim. Ouvimos aqui nesta manhã preciosas mensagens do coração de Deus para os nossos corações. Pastor Jaime trouxe uma palavra muito boa para todos nós. Pastor Sisaque Valadares, Pastor Jorge, e com certeza os que estavam aqui na parte da manhã, penso que a maioria de todos nós aqui estávamos, fomos agraciados, fomos abençoados por Deus. E coube a mim o dever, a responsabilidade de trazê-los uma palavra agora neste momento. Eu quero pedir a todos vocês que me ajude com as vossas orações, para que eu consiga passar a vocês algo que Deus colocara ao meu coração. Quero convidá-los para ler um texto da Bíblia Sagrada, bem lido, bem conhecido, bem comentado por todos nós. No livro Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 4, eu farei a leitura aqui do verso 1 até o verso de número 11. Quarto capítulo, do verso 1 ao verso 11. Assim está escrito: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e a colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um reino muito alto, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Esta passagem bíblica, como já disse aos irmãos, muito conhecida, muito lida, muito pregada entre nós. Ela está registrada
no Evangelho de São Mateus, onde tenho feito a leitura, mas também no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Marcos registra esse fato com menos palavras, mas também registra. E Lucas também registra esse mesmo fato, da tentação de Jesus. O único evangelho que não registra esse fato é o Evangelho de São João. Não registra a tentação de Jesus, porque o Evangelho de São João, ao comentar a partir do capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, vou abrir a Bíblia aqui, e a partir do verso de número 15, João começa a testificar de Jesus, quando ele já havia passado pelo deserto e pela tentação. Portanto, João não se preocupou em revelar, em mostrar esse fato de Jesus no deserto sob a tentação. João já começa o seu evangelho pós período chamado período do deserto. Então não encontra-se esse registro no Evangelho segundo escreveu São João. Quando vocês olham no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 4, Jesus está chamando os seus discípulos a primeira vez para segui-los como crente, como foi pregado hoje aqui pela manhã pelo pastor Sisac. Mas quando nós lemos no capítulo 1 do Evangelho de João, Jesus já começa a escolher os seus apóstolos, aqueles, não o apóstolo propriamente dito na nomenclatura, mas aqueles que deveriam estar seguindo como seus discípulos para trabalhar, não simplesmente no período chamado período da conversão, mas aqueles que já deveriam estar trabalhando com o Senhor Jesus, né? E o Evangelho de São Mateus registra este fato no capítulo 4, assim como os outros, um fato um pouco preocupante, porque Jesus, após o batismo, esta foi a minha indagação quando lendo esse texto em minha casa, porque Jesus, sendo filho de Deus, o enviado de Deus, teria que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o texto sagrado diz que ele foi levado pelo Espírito. Foi o próprio Espírito Santo que o conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Bom, o texto sagrado que aqui registra em um momento em que a nação de Israel estava dividida em dois grupos, duas classes sociais distintas. Existia a classe social que pertencia ao sistema do Império Romano, que prestava serviço ao Império Romano, com status, como os sacerdotes, como os escribas, como os zelotes e outros tantos, que dependia do sistema, vivia do sistema, ganhava do sistema, para defender o Império Romano em Israel. Mas existia uma outra classe, que era a classe dos escravos, os trabalhadores, aqueles que pagavam os impostos, aqueles que serviam como escravo do Império Romano. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o Evangelho de São João escreve que muitos dos sacerdotes naqueles dias também creram em Jesus, mas não aceitaram Jesus, porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles na verdade estavam preocupados com o seu status, com a sua cadeira, com a sua posição social, com o seu soldo, com o seu salário que eles ganhavam do Império Romano. Mas outras pessoas estavam ansiosos, sedentos, clamando por misericórdia, que chegasse o momento da libertação, porque eles não tinham privilégios, eles eram escravos. Então existia um grupo que não tinha interesse que mudasse o sistema estava bom para eles. Mas existia um grupo que clamava para que houvesse uma mudança no sistema, houvesse uma libertação dos filhos de Israel do sistema romano, da escravidão romana, que aparecesse então o Messias, o prometido por Deus, que na concepção judaica
era alguém que lutaria contra o sistema romano, contra o Império Romano, derrotando o Império Romano e libertando Israel das mãos, das garras do Império Romano. Havia esta ansiedade, esse desejo. Em função desse desejo de que as pessoas tinham, de que de repente aparecesse o Messias e libertasse os filhos de Israel das garras do Império Romano, muitas pessoas oportunistas aproveitavam destas oportunidades e se apresentavam como Cristo. É claro que a Bíblia não registra isso, mas quando nós estudamos a história de Israel, nós aprendemos isto. Muitos se apresentavam como o Cristo, como o Salvador de Israel, como o libertador de Israel, e às vezes levavam Israel a algum tipo de revolução, algum tipo de guerra, algum tipo de manifestação entre eles, e que depois o Império Romano vinha e novamente exterminava essas pessoas, que se manifestassem como Cristo, e a escravidão continua. É bem por isso que toda ocasião de as 3 festas de Israel, que era chamada a festa da Páscoa, a festa das primícias, a festa das cabanas, o Império Romano se arregimentavam e mandavam soldados para lá, porque eles pensavam na possibilidade de uma festa como esta ter uma revolução e eles quererem rebelar contra o Império Romano. Então, especialmente na Páscoa, muitos soldados romanos iam para Israel para prevenir-se dessa possibilidade. Então, com isso, muitos cristos, muitos messias se apresentavam, mas de repente se frustrava a nação de Israel, frustravam aqueles que esperavam a libertação dos filhos de Israel. E isto, por anos e anos, estas coisas foram acontecendo. De repente, aparece no deserto da Judeia um homem totalmente desconexo com a realidade de Israel naqueles dias. Um homem barbudo, um homem cabeludo, um homem vestindo de pele de animais, comendo gafanhotos e mel silvestre. Possivelmente ele participava do grupo dos essênios, salve melhor juízo, mas parece que não tomava muito banho, porque na verdade a sociedade naquele dia não era de tomar muito banho como nós hoje no Brasil. Não tomava muito banho. Vocês imaginem aparecendo uma figura dessa no deserto e pregando o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. E quando se falava reino de Deus, João Batista, nem o próprio João Batista entendeu isso. Falando o reino de Deus, estava falando da libertação dos filhos de Israel, mas o reino de Deus era o reino espiritual. Jesus mais tarde disse isso, que o meu reino não vem com aparência exterior. Então eles esperavam que João Batista, os próprios discípulos, depois no caminho de Emaús, disseram: nós esperávamos que ele restaurasse o reino de Israel, mas nada disso aconteceu. Era a esperança de Israel. E é bom lembrar que é bem por isso que Jesus não começa o seu ministério no meio dos sacerdotes. Jesus não começa no meio dos escribas. Jesus não começa no meio dos saduceus. Jesus não começa na elite sacerdotal, na elite de Israel. Porque se Jesus começasse entre eles, eles iam dizer logo: nós não estamos precisando de você aqui não. Quando os magos chegaram em Jerusalém e perguntaram: onde nasceu aquele que é o rei dos judeus, a Bíblia diz que perturbou Jerusalém e Herodes. Todos se perturbaram. E Jerusalém ali, na verdade, é uma hipérbole, né? Jerusalém ali era aqueles que dominavam o sistema. Ficaram perturbados: nós vamos perder o nosso cargo, nós vamos ser retirados do cargo onde nós estamos. Mais ou menos como acontece hoje no nosso Brasil, como acontece no mundo. As pessoas se vendem para manter o cargo que elas possuem. E o que ocorre? João Batista começa a pregar: é chegado a vós o reino dos céus, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E é interessante porque esse pregador
com essas características que eu disse aqui, nenhuma aparência agradável. A Bíblia diz que ele atraiu a multidão, tanto de Jerusalém como das cidades circunvizinhas. Iam para as margens do Jordão, alguns para ser batizados por ele, outros até para criticar. Vocês vão olhar no Evangelho de São Mateus, que ele se dirige aos fariseus, que eram aqueles que tinham domínio sobre o sistema Israel. E ele diz assim: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então esses que Jesus se dirige a ele com essas palavras, não foram para ser batizados, foram para criticá-lo, foi para testá-lo, foi para saber quem era João. Mas existia uma multidão que, desculpa a expressão, cegamente chegava lá. Eles estavam tão desejosos de um momento de libertação, que se dispunha a ser batizado. E a Bíblia diz que era batizado por João do Rio Jordão. Esse era o cenário de Israel naqueles dias. Só que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São João, voltemos lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João. A Bíblia diz que a liderança de Israel, os sacerdotes, a liderança de Israel, a partir do capítulo 1, verso de número 21. Aliás, verso 19. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é? És tu Elias? E ele disse: não sou Elias. És tu profeta? Esse profeta que eles estão perguntando aqui era o profeta que Moisés profetizou no livro de Deuteronômio, que o Senhor Deus levantaria um profeta maior do que ele, e que eles deveriam ouvi-lo. Então é o profeta que foi profetizado no Velho Testamento? És tu profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? E que dizes de ti mesmo? E ele disse: eu sou a voz. Ele não disse: eu sou uma voz. Uma voz poderia ser uma voz qualquer. Ele disse: eu sou a voz. Ele estava fazendo menção do livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, que uma voz se levantaria no deserto. Ele disse: eu sou a voz, eu sou o mensageiro, eu sou quem tem mensagem para o povo, eu sou quem tem palavras para o povo. Eu não sou uma voz, eu sou a voz. Diz aqui o texto sagrado. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e diz-lhe: por que batiza, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? O artigo está definido. João respondeu-lhe dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um, quem vos não conheceis. Este é aquele que vos batiza, este é aquele, pois, que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Estas coisas, pois, aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, observe bem que aqui a tentação do deserto já tinha passado. E no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse mais, presta atenção: este é aquele do qual eu disse: após mim veio um varão do que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu não conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi
o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João então testemunha para a multidão que era Jesus, que Jesus era o Messias, porque ele tinha prova. Observe bem, ele tinha prova quem era o Messias. Qual era a prova que João tinha? O Senhor havia falado para ele que aquele que você batizar e descer o Espírito Santo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o Messias. Bom, Jesus então foi para o batismo, para ser batizado por João. Quando ele chegou em João, ele disse: eu que tenho que ser batizado por ti. João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, vens tu a mim. Jesus disse: para que se cumpra a justiça de Deus. Então o batismo de João Batista, ele está composto de 3 testemunhas que ele é o Filho de Deus. Primeiro, João Batista. João Batista disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele. Ele é o Filho de Deus. Ele é o prometido pelos profetas. Ele é o prometido pelo profeta Isaías. Mas tem uma outra coisa. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu de forma corpórea, de uma pomba, e pousou sobre Jesus. O Espírito Santo de forma visível. Visivelmente João viu o Espírito descer. João está testemunhando e o Espírito Santo desceu de forma corpórea e pousou sobre Jesus. Mas não basta isso. Quando o Espírito Santo pousou sobre Jesus, uma voz vinda do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer, eu tenho me comprazo. Bom, a Bíblia Sagrada diz, são palavras de Jesus, são palavras de Moisés, que a testemunha de 2 ou 3 pessoas é verdadeira. Baseado nisto que eu estou falando aqui para os irmãos, testemunho de João Batista, testemunho do Espírito Santo e o testemunho da voz que veio do céu, não tem como não acreditar que Jesus era o Messias prometido, era o Filho de Deus. Mas Israel estava tão frustrado, a nação estava tão frustrada, que corria-se o risco de alguém dizer: ele não é o Cristo. E isso nós vemos pelas páginas da Bíblia Sagrada. Até quando Jesus morreu, multidões se levantaram dizendo que ele não era o Cristo. Ele não era o Cristo. Ele não era o Messias prometido. Irmãos, se Jesus não aparece para os seus discípulos de forma corpórea, ainda que ele estava em corpo espiritual, porque ele entrou e saiu de portas fechadas, mas Jesus se manifesta de forma corpórea, come com eles, os discípulos não acreditariam na ressurreição de Jesus. Os discípulos que estavam indo por caminho de Embaús, eles disseram, ainda que algumas mulheres e até alguns discípulos disseram: mas nós mesmos, porque seria muito difícil. Então precisava de provas. Se para os discípulos precisou Jesus se apresentar vivo, comer com eles, saudá-los, abençoá-los, e mais de que uma vez, a Bíblia diz que Jesus se apresentou a eles mais de que uma vez, para que eles tivessem a convicção que Jesus era o Filho de Deus, que estava morto e havia ressuscitado. Foi necessário Jesus provar a sua identidade como Filho de Deus. Nós percebemos isso inclusive quando os discípulos, lá no Evangelho de São João, o último capítulo, os discípulos saíram a pescar. Vamos pescar, estavam todos frustrados. Pedro disse: vamos pescar.
E a Bíblia diz que os filhos de Zebedeu vão juntos. E os que estavam juntos, todos foram pescar. Passaram a noite inteira sem pescar nada. E quando foi lá uma certa hora da noite, Jesus aparece lá, amanhecendo o dia. E lá na beira da praia, Jesus grita com eles: vocês têm alguma coisa a comer aí? E olha a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é de alguém que não quer argumentar. Porque ele disse: não. E ficou nisso. Não temos nada a comer. Viu? Aí Jesus disse assim: lança a rede do outro lado. Lançaram a rede do outro lado, cheia de peixes, de vários peixes. Aí João chegou para Pedro e disse: Pedro, é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro pulou nas águas e foram ao encontro de Jesus. E quando chegou na praia, Jesus tinha pão e peixe assado na brasa. Jesus estava provando que ele era o mesmo. Porque Jesus provou com sinais de pão e peixe? Porque enquanto estava com os discípulos, multiplicou pão e peixe. Jesus está dizendo: sou eu mesmo. Ele estava provando a sua identidade. Bom, vamos para aquilo que eu desejo passar para os irmãos aqui. Quando eu vejo a tentação de Jesus, então, no capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, também capítulo 4 São Lucas e São Marcos, quando eu percebo a tentação de Jesus, eu fiquei preso em algumas palavras ditas pelo o diabo. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. E ele fez isso por mais vezes. O que o diabo queria naquele momento? Prove a sua identidade. Prove a sua identidade. Se tu és Filho de Deus, faz com que estas pedras transformem-se em pães. Observe, fazia 40 dias que Jesus estava jejuando. E o texto diz: sem comer e sem beber. 40 dias. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias ele teve fome, como é natural. Jesus teve fome. E o diabo aproveitou uma circunstância de uma fragilidade humana, de uma fraqueza humana, para testar a identidade de Jesus. Vamos ver se ele é Filho de Deus mesmo. Ainda que ele tinha ouvido lá do Jordão, ainda que ele tinha ouvido da manifestação do Espírito Santo, mas o diabo queria de alguma forma descaracterizar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele queria descaracterizar o nosso Senhor Jesus. Se Jesus transforma pães em peixe, como o diabo estava solicitando, para satisfazer uma necessidade física, biológica de Jesus, estava descaracterizando a identidade de Jesus. Ele não é Filho de Deus. Ele submeteu a uma sugestão do inimigo. Ele submeteu a uma sugestão do diabo. Mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o texto sagrado diz que o diabo levou Jesus para um alto monte. Lucas troca esse momento aqui, falando primeiro o pináculo do templo, mas a mudança da ordem não importa. Jesus foi levado pelo diabo para um alto monte, e ele mostrou todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo, e disse: isso é meu, eu te dou, se prostrado me adorares. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo ensina na tua palavra: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirás, só Ele renderás culto. Se Jesus prostra e adora Satanás, ele estava maculando a sua identidade de Filho de Deus. Mas o diabo disse para ele: vai-te, Satanás, porque adorarás o Senhor teu Deus, somente a Ele servirás. A proposta era excelente, irmãos. A glória do mundo,
a riqueza do mundo é o que mais contamina os homens em todo o período da história. Todo ser humano dá tudo, oferece tudo e se entrega por tudo por causa do dinheiro, por causa da riqueza, por causa da glória. O sábio Salomão, escrevendo em Eclesiastes capítulo 10, ele disse: o dinheiro por tudo responde. Nós, meus irmãos, somos tentados em tudo e resistimos, mas quando você é tentado nas suas necessidades físicas, biológicas, quando você é tentado no seu ego, dinheiro, é difícil você resistir. Você quer saber quando um homem de Deus é verdadeiramente um homem de Deus? É quando ele crucifica as suas vontades, os seus desejos. Todos nós temos desejos, todos nós temos vontade, todos nós temos necessidades, mas não se vende nada daquilo que você possa possuir em troco da bênção de Deus na sua vida. Você imagina dinheiro? Quantas pessoas, e não precisamos falar lá de fora do mundo não, do nosso meio, perde igreja por causa de dinheiro, perde igreja por causa de ofertas, perde igreja por causa de alguma proposta de valores, não é isso? Quantas pessoas se vendem por causa de um vintém, por causa daquilo que é passageiro, acaba, a glória acaba, o dinheiro acaba, a riqueza acaba. Muitos homens desse país e do mundo um dia foram ricos e hoje não tem nada. São o Senhor na sua vida, você tem tudo na sua vida, você não vai perder nada. E o diabo levou também no pináculo do templo e mandou que ele saltasse, portanto, o espaço, o local mais alto de Jerusalém. Salta, e os teus anjos te sustentam pelas tuas mãos. Vocês imaginam Jesus saltando do alto do pináculo do templo e os anjos sustentando, porque com certeza eles sustentariam a fama de Jesus como seria em Jerusalém. Mas Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero aproveitar esses últimos instantes que eu tenho aqui. Assim como o diabo colocou à prova a identidade de Jesus, assim como o diabo colocou à prova a identidade de muitos homens de Deus na Bíblia, como Paulo, a identidade de Jó, não é isso, irmãos? A identidade de Samuel, ele coloca à prova a nossa identidade todos os dias. O que é uma identidade? Identidade é aquilo que você se identifica como cidadão, como pessoa. Você é único no mundo, não tem ninguém igual a você. Nós temos um documento chamado carteira de identidade, nosso RG. Para que serve uma carteira de RG, identidade? Para que você se identifique diante das autoridades quem é você. O seu número de identidade é único. A sua assinatura deve ser a única, ainda que alguns falsificam. Deve ser a única. O seu impressão digital é a única no mundo, não tem ninguém igual. Você não pode macular a sua identidade, falsificar a sua identidade, a sua fotografia, que lá está. Eu me lembro que, certa ocasião, eu fui fazer um documento, e o cidadão que me atendeu, ele disse assim para mim: seria bom o senhor trocar a fotografia, tirar outra. Eu disse: por quê? Ele disse: a fotografia sua que está aqui na identidade é muito nova. O senhor tinha cabelo preto, hoje sua cabeça está branca. As pessoas que pararam o senhor, por exemplo, no trânsito, vai ficar: será que é o mesmo? E eu troquei a fotografia, hoje está com a cabeça branca. Se o cabelo cair, vou ter que pôr um cabelo caído, né? Porque a identidade é um dos meios por onde as autoridades provam quem você é. Sabe quem você é. Uma ocasião, eu fui na delegacia junto com uma pessoa que havia sofrido um acidente de automóvel. E quando cheguei lá na delegacia, o delegado foi pegar os meus dados como testemunha, e ele virou e disse assim para mim: escuta, pastor, o senhor tem algum problema na justiça? Eu disse: não. Eu perguntei: por quê? Se o senhor tivesse, eu fico preso aqui agora.
Eu vou olhar a sua identidade e vou identificar que o senhor deve alguma coisa. Outra ocasião, nós tínhamos um obreiro na nossa igreja e foi fazer uns documentos na prefeitura. E quando chegou lá na prefeitura, descobriram, ele era um presbítero da igreja, descobriram que ele devia um crime há mais de 20 anos passado no Nordeste. E fugiu e nunca foi pego. Quando ele apresentou o documento na prefeitura, a prefeitura chamou a polícia, o preso foi preso. A identidade diz quem você é. A identidade que diz quem nós somos. Viu, irmãos? E hoje há uma influência muito grande no mundo para manipular, para falsificar a nossa identidade. Por que não dizer até nas nossas igrejas? Nós somos a Assembleia de Deus. Nós devemos ter orgulho de ser a Assembleia de Deus, sim ou não, irmãos? Mas existe já muitos lugares que nós vamos que você vai na igreja nossa, não é mais a Assembleia de Deus. Perdeu a identidade de Assembleia de Deus. Perdeu a identidade na liturgia, perdeu a identidade nos princípios, na orientação bíblica, no sistema de culto, perdeu a identidade. O diabo quer manipular a nossa identidade. O que ele queria? Manipular a identidade de Jesus. Se Jesus cede, ele ia sair influenciando, dizendo, ele não é o Cristo, ele não é o prometido. Mas Jesus não abriu mão, não abriu mão. Eu sou o Filho de Deus. Aleluia. Não abra mão, irmãos. Não abra mão da sua vida como crente. Não abra mão da sua vida como pastor. Não abra mão da sua vida como pai, como um esposo. É comum a gente perceber que as pessoas têm duas personalidades. Nós podemos dizer duas identidades. Às vezes o camarada namora uma moça, a moça namora um rapaz, e quando está namorando é uma bênção. Não é isso? Casa, um mês depois de casado, procura o pastor da igreja, vou desfazer o casamento. Por quê? Porque não é nada daquilo que eu pensei. Eu já fiz um casamento no sábado, na segunda-feira me procuraram para desfazer o casamento. E a moça disse para mim, pastor, o camarada não é nada daquilo que eu pensei. Eu achei que tinha casado com um homem, eu casei com um cavalo. E ela foi para a justiça com marcas do casamento e o juiz desfez o casamento dela. Personalidade maculada, identidade maculada. Às vezes acontece na vida nossa como obreiro. Você pega uma pessoa que tem, ouvi bastante falar hoje aqui, nesta manhã. Você pega um obreiro para colocar numa congregação, ele é a pessoa mais próxima de você. Ele está do seu lado. Ele bate no seu ombro e diz, eu estou com o senhor, pastor. E o senhor pega e coloca numa congregação. Aí de repente passa alguns meses, você vai lá e diz que vai tirar ele daquela congregação e pôr numa menor. Vai lá. Você quer saber da identidade dele? A identidade dele era falsa. Era falsa. Você logo coloca o obreiro hoje na congregação, passa meses, graças a Deus, não estou falando aqui em causa própria não, que eu não tenho sofrido isso, mas já sofri. Certa ocasião eu coloquei um obreiro para dirigir uma igreja, não vou dizer o local que é, pessoas sabem o local que é. E eu estava chegando de novo naquela igreja, eu pedi para o vice-presidente da igreja, quem é que a gente coloca lá naquela cidade? E o vice-presidente da igreja, coloca fulano de tal. E eu peguei, ouvindo o vice-presidente, uma pessoa idônea, coloquei o fulano de tal lá naquela igreja. Quando fez 3 meses que ele estava dirigindo aquela igreja, pastor Veiga, eu falei para ele que eu precisava ir lá na cidade para ver algumas coisas que a gente tinha que fazer. Ele disse assim para mim, eu quero avisar o senhor que para entrar naquela cidade, você tem que pedir ordem para mim. Para entrar naquela cidade, você tem que pedir ordem para mim. 3 meses depois, falei, então vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir ordem, eu vou lá e troco com você hoje. Paguei um preço muito caro, mas fui lá e troquei no mesmo dia. Paguei um preço caro, mas fui obrigado a fazer. Isso sabe o que é, irmão? Identidade falsa. Usando aí a linguagem de um grande pensador, pessoas de 2 caras. Perde
você ele tem uma cara, mas longe ele tem outra. Vocês imaginem bem, pastores, se Jesus tivesse multiplicado pedra em pães. Vocês imaginem bem se Jesus tivesse aceitado a glória do mundo. Se Jesus tivesse caído lá para o lado do pináculo do templo, o diabo ia influenciar o sistema dizendo: ele não é Cristo coisa nenhuma, ele não é nada. Mas Jesus foi fiel, em meio àquela circunstância difícil. A Bíblia diz: o anjo do Senhor consolou e confortou. Identidade. Nós não podemos ser obreiro de duas caras. Nós estamos cansados, porque eu estou falando isso aqui, nós estamos cansados de ver nas redes sociais, que hoje permeia, domina a nossa sociedade, inclusive a nossa juventude da igreja, pastores, obreiros, que comem no altar, que são abençoados pelo pastor da igreja. O pastor da igreja separou para diácono, para presbítero, separou para pastor, deu uma igreja para ele, mas chega um momento que o pastor tira. É o direito do pastor pôr e tirar. Se um dia o pastor Felipe recebeu o pastor Joel e dizer: estou tirando, pelo que eu conheço o pastor Felipe, o pastor falou: vamos embora. Eu já fui trocado de algumas igrejas. Quando eu saí da igreja de Valinhos, eu estava mudando de templo, inaugurando a parte baixa do templo. Eu trouxe uma ata para o pastor assinar aqui no Belém, porque ele era o vice-presidente da igreja. Numa segunda-feira, o pastor pegou a ata, jogou em cima de uma mesa e disse para mim que não se trata de ata, que não se trata nada disso. Eu assustei e o pastor disse para mim: esta semana você tem que ir embora para Cruzeiro, de igreja de Cruzeiro. Eu estava inaugurando a parte de baixo do templo. Pergunta para o pastor se eu questionei. A mesma coisa aconteceu em Cruzeiro, a mesma coisa aconteceu em Araçatuba. E eu estou em São José dos Campos há 13 anos, uma boa cidade, uma bonita cidade. Estamos construindo um templo muito bonito. Mas se o meu pastor chegar lá e falar para mim: venceu o seu tempo, estou precisando de você em outro lugar, amém, pastor, porque eu não tenho igreja, eu tenho ministério. A igreja é do Senhor Jesus, agora eu tenho ministério. E às vezes a gente tem visto isso com dor no coração. Há poucos dias vi um pastor presidente, amigo nosso, companheiro, foi trocar um obreiro da igreja, saiu escorraçado da igreja, os crentes tocando, o obreiro dirigente tocando o pastor da igreja. Falta de identidade. Quando veio era bom, agora não presta mais. Falta de identidade. Agora observe bem, tenho 6 minutos para encerrar. Pastor, mas o senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo? Jesus foi para o deserto. O teste da identidade de Jesus foi no deserto. Nunca se testa alguém quando tudo está bem. O apóstolo São Paulo disse assim para Deus, para Jesus: tira o espinho da minha carne. Orou 3 vezes. Jesus: não vou tirar não, estou testando vocês, vocês precisam ficar orgulhosos, soberbo. Fica aí com o espinho. Fica aí com o espinho na carne. E Paulo disse: a minha graça te basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ninguém é testado quando tudo está bem. Você é testado quando tem problema na família, quando tem uma enfermidade, quando você é tirado de uma igreja, quando você é tirado de uma congregação, quando você é colocado em outro. Mas pastor, por que eu? Todo mundo está numa boa, só eu. É o Senhor te levando para o deserto, provar a sua identidade. Deserto não é para sempre. Deserto não é para sempre. Não existe noite que dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glorificado é o nome do Senhor. Que Deus nos ajude nesta tarde, meus irmãos, a não falsificar e nem macular a nossa identidade. Nós somos o que somos.
não temos duas caras. Nós somos assembleianos, nós somos obreiros do Ministério do Belém. Não tenha vergonha de ser obreiro do Ministério do Belém. Eu falo com muito orgulho, sou obreiro do Ministério do Belém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho a minha identidade, e o que Deus quer de cada um de nós é que tenha a sua identidade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, é grato a Deus por esta palavra. Diga amém. Graças a Deus, né, irmãos? Meus amados irmãos, eu queria convidar os diáconos, por gentileza, para nós recolher as ofertas. E desde manhã, nosso irmão Jailton Rocha pediu para louvar a Deus com ele. Vem cá, irmão Jailton, vem louvar ao Senhor. Glória a Deus. Quero aproveitar o ensejo e dizer aos irmãos, todas as terças-feiras, na parte da manhã, nós temos oração com os pastores setoriais, ou qualquer pastor que quiser participar da oração, todas as terças-feiras, das 9h30 às 11 horas. O irmão que quiser está convidado amanhã, na primeira terça-feira do ano 2025. Maravilha! Papai, cadê o teu que silêncio é esse? Cadê o povo do Glória? Pelo amor de Deus! Olha o Senhor, irmão do Glória, por favor. Sim, Deus, abençoa, Pai. Sim, Jesus. Meu Deus. Sim, Pai. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Com a permissão do meu pastor, eu quero fazer o agradecimento primeiramente a Deus, ao meu pastor presidente, Ailton José Alves, e ao meu pastor da minha cidade, pastor José Carlos Bezerra, e agradecer a todo o ministério aqui, irmãos, e a confiança a qual tem me sido concedida. Vamos adorar o Senhor. Ó Deus, assim como Ana que é o templo todo ano para adorar, assim como o profeta Abacuque que adorou em meio às adversidades, assim como Abraão que pela fé subiu ao cume do monte para entregar o seu sacrifício, como o rei Davi que descreveu a tua grandeza em tão belos salmos, como o patriarca Jó que mesmo na dor, no sofrimento permaneceu sendo fiel. Ó Deus, cria em nós um coração puro e um espírito reto, um coração de verdadeiros adoradores, que se entregue por inteiro e se quebrante aos teus pés. Aleluia. Com minha vida quero adorar a minha família, quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Oh, adore a Ele, entrega a tua vida, se entregue por inteiro, adore a Ele com a sua família, cante nesse momento, aleluia. Com minha vida quero te adorar, a minha família quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que me importa
que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo. Não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo. Pra te adorar foi que eu nasci. Aleluia, aleluia, eu nasci pra te adorar. Ó Deus, eu nasci pra te venerar. Aleluia, ó Deus, eu nasci pra glorificar o teu santo nome. Me ensina a te adorar. Aleluia. Com minha vida, Deus, quero te adorar. A minha família quero te entregar. Eu sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração. Sabe pra quê? Pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim. O que me importa é que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo. Não há Deus semelhante a ti. Só tu és santo, Deus. Santo, só tu és santo. Pra te adorar foi que eu nasci. Se você sabe, logo comigo. Santo, só tu és santo. Só tu és santo, Deus. Não há Deus semelhante a ti. Santo, oh aleluia, oh lavacho de canta, aleluia, oh aleluia, escute, aleluia. O profeta Isaías viu, aleluia, aleluia, um anjo dizendo ao outro: Santo, 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 Ele é santo, e toda a igreja está cheia da sua glória. Adore a Ele nesse instante, levanta tuas mãos aos céus e diga que Ele é santo, 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 aleluia, oh aleluia, aleluia. Santo, só tu és santo. Não há Deus semelhante a ti. Não há, não há. Santo, só tu és santo. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar, pra te exaltar foi que eu nasci. E eu quero essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, por determinação do nosso pastor, estará ministrando a palavra de Deus nesse segundo horário, nosso irmão pastor Joá Caetano. Vamos colocar em pé. Queria convidar o pastor Lelis Washington Marinho para vir fazer essa oração, por gentileza, pastor Lelis. Maravilha! Glória ao teu nome, papai, continua falando nos nossos corações, conforme a tua vontade, o teu querer. Glória a Deus! Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejar a todos um feliz ano de 2025.
Se você pode, levante a sua mão. Vamos agradecer a Deus por estar aqui. Pedir ao Senhor que continue falando conosco como tem falado desde esta manhã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, ouvindo a Tua voz, aprendendo com a Tua santa e gloriosa palavra. Agora, meu Pai, Teu Filho, Pastor Joá, estará ministrando a Tua palavra aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades e a ansiedade da nossa alma. Toma-o nas Tuas mãos, Senhor Jesus, e usa-o como o Senhor tem feito em tantas outras ocasiões, que possamos sair daqui alimentados com Tua santa e gloriosa palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Gostaria de saudar a igreja, o ministério, com a maravilhosa paz do Senhor. E desejar para os irmãos o melhor ano da sua vida em 2025. Quem crer nisso, diga glória a Deus. Quero agradecer ao pastor da igreja pela indicação de trazer uma reflexão bíblica nesta tarde. Eu vou ficar dentro do tempo determinado, 40 minutos, que a gente tem o problema do rodízio aí, né? A gente entende perfeitamente isso. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11, diga comigo, a noite da traição. Quem é que já foi traído aqui? Quem é que já experimentou o que é uma traição? A noite da traição. Pastor Emanuel trouxe uma mensagem extraordinária. Eu sou da igreja dele, sou membro aqui da sede, mas eu moro em São José dos Campos. Estou debaixo da autoridade do pastor Emanuel. E eu quero dizer aos irmãos que estão orando pela igreja em São José dos Campos, a igreja de maior crescimento hoje do Vale do Paraíba é a Assembleia de Deus do Belém. O ano que vem o nosso pastor patriarca vai inaugurar o templo para 2.500 pessoas. Então ele falou alguma coisa aqui, irmãos, né? Daquilo que ele vive, porque tem um obreiro que ensina, que quer pregar o que não vive. Você deve pregar o que você vive, deve ensinar o que você vive. 1 Coríntios é um assunto que a gente fala todo ano. Eu vou falar sobre a Santa Ceia do Senhor, algumas reflexões, e vamos ler então a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos a partir do versículo 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu 13 cartas. E o apóstolo Paulo, ele é o único que fala sobre a noite da traição. Ele detalha o que aconteceu naquelas horas fatídicas, antes que Jesus Cristo se tornasse o mártir do Calvário. E ele diz que foi uma revelação que ele recebeu do Senhor. Porque o que eu recebi do Senhor vos revelei. É uma revelação. O assunto da Santa Ceia, irmãos, é questão de revelação. A gente celebra a Santa Ceia periodicamente, porque Jesus disse a Santa Ceia é uma ordenança, fazer isto. Ele disse, eu acho, eu penso, não, ele disse, fazer isto, ele ordenou. Então, irmãos, Paulo, ele está dizendo sobre a noite da traição. O que aconteceu na noite da traição? É muito importante nós compreendermos o que a palavra de Deus nos revela. Traição é uma tragédia, traição é falsidade, traição é abuso, traição é engano, traição é deslealdade, traição é hipocrisia, é desrespeito, é humilhação, traição é fingimento, traição é crueldade.
O Senhor Jesus sabia tudo sobre a noite da traição, porque Jesus, como o pastor pregou hoje aqui, ensinou aqui o pastor Emanuel, Jesus era plenamente filho de Deus, mas se tornou plenamente filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Então Jesus sabia tudo o que ocorreria, Jesus sabia no julgamento que ele sofreria, Jesus conhecia perfeitamente que ele seria esbofeteado, ele seria cuspido, ele seria ferido. Então ele conhecia tudo sobre aquela noite. Ele sabia quem era o traidor, ele declarou que havia um diabo entre os apóstolos. Entre vocês tem um diabo. Ele sabia quem era o diabo. E quem escolheu o traidor? Judas. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que separou. Foi Jesus que comissionou. Preste atenção, irmão. É muito importante você compreender como o Espírito opera. Muitas das vezes você vai escolher alguém, você vai investir alguém, e essa pessoa vai se levantar contra você. Então Jesus sabia tudo. Quando Judas chegou para Jesus e disse: porventura será que sou eu? Jesus disse: tu dizes. Jesus era plenamente filho de Deus, conhecia tudo. Jesus era plenamente filho do homem, se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. E é muito importante, Jesus sabia do beijo da traição que haveria, Jesus sabia do abraço da traição, do esquema da traição que Judas fez com as principais autoridades religiosas, sociais e políticas na nação de Israel. Jesus chegou a confirmar: tu o dizes. Ele sabia de tudo. E sabendo, Jesus não fugiu, porque Jesus não era covarde. Jesus podia ter pedido: pessoal, segurança militar para mim, tem uma suspeita aí que vão me prender, eu sou inocente, eu não pratiquei crime nenhum. Mas Jesus, irmãos, ele não fugiu. Jesus não teve medo. Jesus não denunciou as autoridades pedindo proteção da justiça. Simplesmente ele se entregou. Simplesmente ele se entregou em obediência ao propósito de Deus, ao propósito divino. Aquela noite, o céu seria envolvido naquela noite. Aquela noite seria inesquecível. Aquela noite jamais ela deixaria de ser mencionada. O céu estava envolvido, os anjos, os arcanjos, os habitantes do céu. O que vai acontecer agora? O inferno também estava de prontidão. O que vai acontecer? O mundo inteiro, a humanidade inteira. Era, irmãos, diz a palavra do Senhor, que poucas horas antes ele sabia: eu vou ser preso, eu vou receber um beijo, não um beijo de amor, não um beijo de amizade, mas um beijo de traição, um beijo nocivo, um beijo sarcástico. Ele seria julgado, ele seria preso, ele seria morto, açoitado e assassinado. Agora preste atenção, a noite da traição, Jesus não se preparou. Ele sabia que era o traidor, ele sabia que o traidor havia maquinado tudo. Ele podia se armar. Ele podia: vou me armar contra esse traidor, eu vou fazer uma declaração forte aqui para os meus 12 apóstolos. Ele só se reuniu com os 12 apóstolos. Foi a última ceia que ele tomou, né? Então, justamente, ele podia, né, resistir. Ele podia, irmão, porque ele estava sendo traído, atacado, apanhado, né? O sistema estava contra ele. O sistema religioso, o sistema social, todo o governo das trevas estavam contra o Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías profetizou: como ovelha muda, ele foi levado perante os seus canibais, perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. Glória a Deus. Quando ele estava na cruz, disseram: se tu és o filho de Deus, desce daí. Descer daí? Desce daí. Se Jesus tivesse descido da cruz, nós não estaríamos aqui, não haveria esta igreja, você não teria ministério. Glória a Deus que ele não desceu da cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Os tosqueadores viriam. Jesus era a ovelha, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como é que ele reagiu? Como é que ele reagiu naquela noite da traição? Ele fez uma convocação. Ele convidou os 12 apóstolos para cear com ele. Seria a sua última ceia na terra. Ele disse: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. Desejo profundo de Jesus. Jesus era 100% homem também. Mas ele disse: eu vou cear na casa do meu pai, no reino de Deus. Então o que ele fez? Ele mudou completamente a noite da traição. Não seria uma noite de sangue, não seria uma noite de vingança, mas seria uma noite que ele iria transformar o quê? O ódio em amor.
Ele iria transformar a separação em união, Ele ia transformar a morte em vida, Ele ia transformar a derrota em vitória. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, ela está repleta de significados na palavra de Deus que os crentes e nós como obreiros precisamos passar à igreja. Por exemplo, ela está ligada ao passado, a Santa Ceia, a morte de Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. A Santa Ceia, ela está ligada ao presente, a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou para a nossa salvação, e ela está ligada ao futuro, né? A bem-aventurada esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Então a Santa Ceia hoje nos prova que Jesus veio como Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas a palavra do Senhor declara que outro aspecto, que Ele voltará. Ele não vai voltar agora como Cordeiro. Ele veio como Cordeiro, Ele voltará como noivo, para buscar a igreja, para buscar a sua noiva. Mas o terceiro aspecto, Jesus virá no final de todas as coisas como Rei e Juiz. As duas vindas do Senhor Jesus Cristo nos dias finais. A primeira vinda, Ele vem para o arrebatamento. Jesus vem para buscar a igreja. Ninguém vai ver, Ele vem em segredo. Jesus vem a primeira vez para salvar a igreja. 7 anos depois, Jesus vem publicamente. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E todo olho o verá. Aí Ele vem para salvar a Israel. A igreja já foi salva. A igreja foi salva no arrebatamento. Agora Ele vai salvar a Israel. Agora Ele vai restaurar o templo. Agora Ele vai abençoar. Ele vai fazer cumprida as promessas do Senhor. A noite da traição, Jesus transformou esta noite. A noite da traição, Ele fez a noite da comunhão. Ele transformou a noite para a noite do pão. Ele transformou para a noite da gratidão. Veja aí como você está, tudo na palavra que eu vou explicar. Ele transformou na noite da doação, na noite da alimentação, na noite da recordação e na noite da anunciação. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. Ele disse: eu preciso convocar os meus apóstolos. Eu tenho uma reunião importante. É a última oportunidade. Então Santa Ceia, irmãos, é uma reunião que a igreja promove. Foi Jesus quem ministrou a primeira Santa Ceia. Não foi a igreja, não foi o sistema, não foi a religião, não foram os apóstolos. Ele instituiu a Santa Ceia. Não somente instituiu, mas Ele ministrou a Santa Ceia. É muito importante você compreender isto. Jesus estava fazendo uma coisa que teria duração perpétua. Não seria a ceia somente num dia, mas fazer isto em memória de mim todas as vezes, mais do que uma vez. A Santa Ceia é muito importante na vida da igreja. Então, irmãos, Ele disse: eu preciso ter uma reunião, eu preciso falar com os meus discípulos, com meus apóstolos. Ele teria que retornar ao Pai, mas a obra continuaria. A obra teria que continuar. Então Ele precisava instruir. Então a Santa Ceia é um momento que você, como obreiro da igreja, você vai instruir a igreja. Você vai passar informações, as atividades da igreja durante aquele mês. Está entendendo? Então isso é muito importante, você saber que a noite da traição, Jesus transformou na noite da reunião, da comunhão. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A Santa Ceia hoje, o pastor convoca a igreja. A nossa igreja em São José dos Campos, ontem, quando nós estávamos no culto, o pastor Emanuel anunciou: vai ter o quê? Vai ter a Santa Ceia, quando ele vai comunicar à igreja o trabalho, as atividades deste ano de 2025. Foi o que Jesus fez. Santa Ceia é a noite da reunião, da informação, da comunicação. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Santa Ceia é um mandamento. A Santa Ceia não é um ritualismo religioso sem expressão de fé. A Santa Ceia, ela é uma ordenança, é uma instituição. Ele transformou a noite da traição na noite do pão. E diz a Bíblia: e tomando pão, Jesus, ele começou a falar e ao mesmo tempo ilustrando a sua pregação, o seu ensino. Ele tomou o pão. Quando você pensa em pão, você pensa no elemento que vai te nutrir. O pão é um dos alimentos mais conhecidos no mundo inteiro, universal, né? E Jesus tomando o pão, é o alimento básico, antigo. Ele disse: eu sou o pão vivo, não o pão morto. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Quem comer deste pão nunca morrerá.
mas viverá eternamente. Na Santa Ceia, quando você ministra a Santa Ceia, não é você quem vai dar o pão, é Jesus. Jesus vai alimentar as suas ovelhas, Jesus vai alimentar a igreja. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus, ele distribuiu o pão. Toda vez, irmãos, que nós celebramos a Santa Ceia, você distribui o pão espiritual. O pão que desceu de Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele não tinha crise de identidade, nem existencial. Ele sabia por que ele veio, da onde ele veio, aonde ele estava e para onde ele ia. Ele sabia o que ele significava, sabia quem ele era. Então é muito importante. Ele transformou em segundo lugar a noite da traição na noite da gratidão. E diz Paulo: e tendo dado graças. Jesus não pede nada, Jesus, ele agradece. Você tem que ensinar na igreja que os crentes têm que vir para a Santa Ceia. Não é para pedir nada não, irmão, é para dar graças. E tendo dado graça, gratidão. Gratidão é coisa muito importante. A gente pede uma coisa 1000 vezes, depois se recebe, a gente fala obrigado 2 vezes, acabou. Não, você pediu 1000 vezes, então agradeça 1000 vezes. E tendo dado graças, Jesus disse: eu quero ensinar a vocês que é dando que se recebe. Olha que coisa extraordinária, né? E será, irmãos, que nós temos motivo para agradecer? Por você estar aqui, você tem que agradecer a Deus. Você tem que cair de cara no chão: Senhor, eu te dou graças. Jesus disse: a primeira coisa na ceia é a gratidão. Nós temos que ter um espírito agradecido ao Senhor, né? Agradecer pela vida, pela família, pela saúde, pelo trabalho, pela salvação, pelo ministério que você tem, pela oportunidade que você está aqui. Você comeu de graça tudo hoje, não pagou nada, tem que agradecer. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Davi, irmãos, no Salmo 103, ele diz assim: minha alma, não te esqueça, não esquece de nenhum dos benefícios do Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Então, irmãos, Santa Ceia não é para pedir nada, Santa Ceia é para dar graças, para agradecer. Mas Jesus disse que a Santa Ceia, que seria a noite da traição, ele disse: eu vou fazer a noite da doação. Tomai, tomai, e deu-lhes, diz a Bíblia, né? Tomai e comei. Ceia não é para pedir, ceia é para doar-se. A igreja, irmãos, ela tem a missão de compartilhar. A igreja tem que oferecer. O mundo engana, o mundo perturba, mas a igreja que clama pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, a igreja que recebeu o pão da vida, ela doa. Jesus disse: tomai, eu estou dando para você. Quando você vem na igreja, é para se doar. Paulo, ele escreveu nas suas 13 cartas sobre as igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia aprenderam a doar, a ser agradecidas. Eram igrejas pobres, diz a Bíblia, igrejas que sofriam, estavam em perseguição. Igrejas da Macedônia, as igrejas da elite em Jerusalém, na Judéia, estavam passando tragédias climáticas. Havia uma fome, diz a Bíblia. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, os crentes na cadeia. E aí o que aconteceu? As igrejas pobres, entre aspas, da Macedônia se deram. Paulo disse: eles se doaram. Primeiramente, se doaram a Deus. Quando você vê na Santa Ceia, irmão, é para você se doar a Deus. Eles se deram a Deus, Paulo diz. Segunda doação dos macedônios, eles se deram ao ministério da igreja. Eles se deram à liderança, está escrito na Bíblia. Se deram a nós, se deram em reverência, se deram em submissão. Se deram às igrejas na Judéia, as igrejas ricas que estavam pobres. Se deram aos pobres, se deram aos vulneráveis. Então Jesus disse: toma, eu estou dando. Então, a noite da doação. A outra noite maravilhosa que ele transformou, a noite da traição na noite da doação, não, irmãos? É que você tem que pensar. Toda Santa Ceia, nós temos 12 Santa Ceias. Ontem foi feita a Santa Ceia aqui. Sábado será a nossa Santa Ceia em São José dos Campos. E muitas igrejas, tem um dia, né? Porque a Santa Ceia ela é periódica. Fazer isto, todas as vezes, é mais do que uma vez. Não é uma Santa Ceia só por ano. E então, irmãos, você tem que pensar: o que eu vou doar? O que eu vou trazer na Santa Ceia? Qual vai ser a minha doação? Qual vai ser? Quando você doa alguma coisa, irmão, o ambiente muda. Muda ou não muda? Jesus foi convidado por um fariseu. Os fariseus eram os piores inimigos de Jesus. Um dia eu vou pregar sobre a sanha dos fariseus. Terrível, eles estavam em cima de Jesus. E o fariseu convidou Jesus para mostrar para todo mundo: olha, eu sou famoso, Jesus veio na minha casa, vem comer comigo, né? E o fariseu estava todo orgulhoso, mas teve uma mulher ali.
Uma mulher que a Bíblia nem fala o nome dela, ela mudou o ambiente. Quando ela quebrou o vaso de alabastro. Quando ela quebrou, e diz a Bíblia que ela veio e ela chorou nos pés de Jesus. Ela molhou os cabelos de Jesus com as suas lágrimas, e depois com os seus próprios cabelos, ela enxugou Jesus, mudou o ambiente. Quando você doa, você muda o ambiente. Se na tua igreja o pessoal está brigando, está reclamando, está murmurando, crente que vem murmurar comigo, eu digo: irmão, Jesus falou assim: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando alguém vem contar murmuração para você, diga as palavras de Jesus: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Quem murmura está morto. Então, irmãos, preste atenção. Doação. Agora ele transformou a noite da traição na noite da alimentação. Ele disse: tomai, eu estou dando para vocês, e comei. Por quê? Porque a comida que eu vou estar dando para vocês é uma comida que vai alimentar vocês biologicamente, psicologicamente, espiritualmente, em todos os sentidos. Quando você vem à Santa Ceia, quando você reúne a igreja ou o rebanho, é a noite da alimentação. Jesus disse: daqui a pouco eu vou ser preso, daqui a pouco eu vou ser esbofeteado, daqui a pouco eu vou ser cravejado, daqui a pouco eu vou ser humilhado, mas antes eu quero trazer o alimento para vocês. Quantas das vezes você, como pastor da igreja, como obreiro, sofre situações durante o dia, a igreja não sabe, mas você ministra a Santa Ceia e o pão do céu desce, e a presença maravilhosa de Jesus desce, e a igreja é alimentada. Pastor, que mensagem que o senhor trouxe hoje? Só você sabe, só Deus sabe o que estava dentro de mim, só Deus sabe o que eu sofri hoje, as calúnias, a perseguição, as lutas. Então Jesus disse: tomai e comei. Nunca falte a Santa Ceia, irmão. Se você faltar a Santa Ceia, você vai morrer de fome espiritual. Se você faltar a Santa Ceia, tu vai morrer de fome espiritual. É na Santa Ceia que a igreja recebe o alimento. Traga a família inteira para a igreja. Não troca a Santa Ceia para ir para a praia, não troca a Santa Ceia pelo futebol, não troca a Santa Ceia pelo programa de televisão. Venha para a Santa Ceia, porque o alimento está pronto. Jesus disse: tomai e comei. A noite da traição vocês não vão morrer de fome, porque eu vou alimentar. A noite da alimentação. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Eu vou repetir: o crente que falta a ceia morre de fome espiritual. Na Santa Ceia ele recebe nutrição para o mês inteiro. Você, como é que você cresce? Você cresce se alimentando, né? E se alimentando, você cresce, começa a crescer biologicamente, mas você se fortalece, você floresce, você frutifica e você amadurece. Veja aqui as etapas. Quando você recebe o alimento, e eu tenho 3 filhos, meu filho é missionário nas Ilhas Caimã, o Steven Roger, minha filha Evelyn em Melbourne, e a outra minha filha Jennifer é missionária em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Eu acompanhei o crescimento deles. Crescimento alimentando. Você acompanha o crescimento dos seus filhos. Então, crescendo, comendo, você começa a crescer. A comida te traz força, fortalece o teu corpo. A vida do corpo é o sangue, mas o sangue, para ele ser configurado no seu corpo, é o alimento que faz o sangue. Tem que comer. Então você tem o sangue. Se tirar o sangue da pessoa, a pessoa morre, não é verdade? Então, crescendo, você fortalece. Você começa a florescer, começa a dar frutos, né? Depois que você começa a dar fruto, você começa a florescer. Você floresce flores, adornos do Espírito na sua vida, e você começa a frutificar, e você começa a amadurecer. Mas Jesus disse: a noite da traição, eu vou fazer a noite da recordação. Jesus disse: todas as vezes que comerdes este pão, o pão que eu estou dando não é o pão do mundo, não é o pão imundo do diabo, não é o pão dos demônios, não é o pão dos mentirosos, o pão da vida. Toda vez que você comer este pão e beber deste cálice, então disse: fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. A noite da traição, Jesus disse, vai ser a noite da recordação, inesquecível. Vocês nunca mais vão esquecer esta nossa reunião, esta Santa Ceia. Diferente, Jesus disse, esta é a Santa Ceia da nova aliança. O Cordeiro Pascual lá no Egito morreu, é a velha aliança. Eu estou começando uma nova aliança. A nova aliança, o novo pacto, né? A noite da recordação em memória de mim.
nós não podemos jamais esquecer, irmãos, que nós estamos aqui porque Jesus veio, porque Jesus se entregou, porque Jesus suportou o sofrimento, suportou o escárnio, diz a Bíblia Sagrada. Ele, suportou todo a afronta do diabo, o ataque dos demônios, o ataque do sistema. E agora temos que lembrar, do nosso Salvador. Eu, quando estive em Israel, eu estava ali, eu fui no Monte Calvário. Quando eu cheguei no Monte Calvário, irmãos, eu fiquei quase 1 hora parado ali. Quase 1 hora parado, eu digo, foi aqui que ele morreu. Foi aqui que ele deu a vida. Foi aqui que ele deu sangue inocente. O diabo exigiu o sangue de todo mundo que morria. O sangue de Jesus não pôde exigir. Por quê? Porque era sangue sem pecado, era sangue inocente, era sangue do Cordeiro Imaculado. Fiquei quase 1 hora contemplando ali. Eu senti quando o poder do Espírito desceu sobre mim. Fazer isto em memória de mim. Você tem que conscientizar o crente. Santa Ceia não é um ritual banal. Tem muita Santa Ceia, irmão, que tem que ter pipoca, tem que ter luz, tem que ter show de não sei o quê. Não faça isso. Santa Ceia é uma reunião. Eu vou dizer para os irmãos o meu pensamento. Vou fazer 80 anos este ano. Sou filho de profeta, meu pai pastor e sou profeta em 80 anos. Para mim, no meu conceito, a maior reunião da igreja é a reunião da Santa Ceia. É a reunião da Santa Ceia. Quando o próprio Jesus vai ministrar, você tem que conscientizar os crentes e obrigar os crentes, traga todo mundo. Meu filho não quer vir para a Santa Ceia, toma o celular dele, aí ele vem correndo. Toma o celular, você vai ficar sem celular 1 semana, aí ele vem correndo. Está entendendo, irmão? Porque nós vamos recordar, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou para a nossa salvação, e Ele é a nossa esperança futura. Ele voltará para nos buscar. Então não podemos esquecer, não é verdade? É muito importante você compreender isto. Agora, outra coisa que Jesus transformou, disse: a noite da traição eu vou transformar na noite da anunciação. Então ele diz aqui, ele disse: fazeis, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, o cálice da bênção. Presta atenção, irmão. Não é o cálice do porre, não é o cálice da embriaguez, não é o cálice da bagunça, é o cálice da bênção. Paulo fala, quando o crente toma o cálice da bênção, a vida dele é abençoada, o seu ministério é abençoado. Quando a igreja, o cálice da bênção, Paulo explica, não o cálice dos demônios. Então, que todas as vezes que beberdes, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão da vida, não pão do panetone. O panetone, o Tony era um padeiro italiano. A pessoa dizia: vai na padaria do Tony e compra lá o pão. Aí se tornou panetone, pão do Tony. Não é o pão do Tony, é o pão do céu, é o pão vivo, é o pão que dá vida, é o pão que revigora, é o pão que alimenta, é o pão que fortalece. Todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor. Santa Ceia é proclamação da morte de Jesus. Santa Ceia é proclamar que Jesus é o único e suficiente Salvador. Isto é muito importante, irmão. Quando a igreja vem na Santa Ceia, a igreja está dizendo: Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus é o único caminho. Anunciais a morte dele foi perfeita, a morte dele foi completa, a morte dele foi única. Não é necessário ninguém morrer mais, nenhum anjo vai morrer, nenhum arcanjo, nenhum religioso, nenhum milionário, ninguém vai morrer, porque Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. Então você tem que anunciar esta morte que trouxe vida, esta morte que é a vida da igreja. Anunciais a morte do Senhor, a anunciação. Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu estava em São José dos Campos, estava com a minha esposa numa igreja, aí veio uma senhora, e aquela senhora virou para mim e disse assim: pastor Joá, minha mãe tem um sonho com você. Ela já está velhinha, mas ela tem um sonho. Eu digo: um sonho comigo? O que é? Ela quer te conhecer, porque você é o pai espiritual dela. Eu digo: como é que é? O senhor vai estar no culto amanhã aqui na igreja? Eu disse: vou estar, eu e minha esposa. Eu posso trazer a minha mãe para conhecer você? Eu digo: claro, irmã. No outro dia chegou o marido, umas 20 pessoas, e aquela irmã velhinha. Quando ela me viu, ela deu aquele sorriso que o crente sei, quando ele sorri, ele traz o esplendor da glória. Jesus destruiu o diabo, o anticristo, o falso profeta e 200 milhões de soldados com o esplendor da sua vinda. O esplendor
esplendor da vinda, a luz do corpo de Jesus, a glória de Jesus destruiu, irmão, todo o sistema de segurança do anticristo. Aquela irmã deu aquele sorriso e falou para minha esposa: a senhora dá licença? Minha esposa disse: que eu quero dar um abraço no meu pai, eu posso? Claro. Ela pulou no meu pescoço, irmão, e começou a chorar e disse: eu morava em São Bento do Sapucaí, cidadezinha perto de Campo do Jordão. Um dia eu estava procurando no rádio, mexendo no rádio, encontrei o seu programa. Eu preguei 25 anos no rádio, 25 anos, programa diário, milhares de pessoas se converteram. Um dia encontrei o seu programa. Um mês depois eu caí de joelho na frente do rádio e aceitei Jesus como meu Salvador. Não tinha igreja na nossa cidade, não tinha pastor, não tinha crente, não tinha nada. 6 meses depois, todo dia eu vi o programa, né? 6 meses depois nasceu no meu coração um desejo de anunciar, de falar aquilo que eu estava ouvindo. Eu digo: Senhor, mas não tem igreja aqui, eu não sou batizada, não tem pastor, como é que eu vou fazer? Ela foi orar e o Espírito Santo falou com ela: tudo que você ouviu o pastor João Caetano falar no rádio, fala para o vizinho, conta para o vizinho. E ela começou. Eu pregava, irmão, uma mensagem de 1 hora, né, em 7 minutos cada dia, de segunda a sexta-feira. Olha, o pastor falou de perdão do pecado. E amanhã ela começou, pegou o vizinho da direita e foi. Sabe o que aconteceu com essa mulher, irmão? Ganhou o bairro inteiro para Jesus. Uma mulher sozinha, uma mulher sem pastor, uma mulher sem igreja, uma mulher, irmão, Jesus disse: anunciai a morte do Senhor, anunciai a morte. Ela ganhou o bairro inteiro. Por que Jesus foi a Samaria? Só por causa de uma pessoa. De quem? A mulher samaritana. Jesus falou para ela, e quando ela começou, ela falou assim: Senhor, o poço é fundo e tu não tem o que tirar. Jesus disse: poço fundo para mim? Não tem poço fundo para Jesus, irmão. Aonde o mais baixo que você cai, a graça te levanta, a graça te restaura, a graça te revigora. Essa mulher sozinha anunciou a morte do Senhor. Precisamos falar de Deus, e declarar para os irmãos o seguinte: eu estive, cadê o Paulo? Paulo, missionário da Índia, já foi embora o Paulo? Eu estive na Índia, eu fiz trabalho, fui missionário na Índia. Na Índia hoje tem mais de 600 mil chabolas, que são favelas, que não tem ninguém crente, não tem ninguém, nunca ouviu falar de Jesus. Mais da metade da população do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Temos que anunciar a morte do Senhor, a morte do Senhor até que venha. Precisamos evangelizar. A igreja, semana passada eu estava nos Estados Unidos com o pastor Joel, que é o superintendente das missões fora do Brasil. Estive com ele lá, foi uma bênção tremenda, e ele está espalhando pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro está pregando o evangelho, mandando homens e mulheres como missionários. Então a noite da traição, Jesus disse, vai ser a noite da anunciação. Toda vez que a igreja vem e se reúne na Santa Ceia, a igreja é o baluarte que está dizendo: Jesus é o Salvador, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. A noite da anunciação. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. E eu já estou terminando. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele disse: a noite da traição eu vou transformar na noite da manifestação. A noite da manifestação, ele declara, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga: até que venha. A noite da traição será a noite da manifestação. De quem? Do Cordeiro que vai aparecer, do Cordeiro que vai voltar agora como noivo para buscar a igreja, a sua noiva. A noite da manifestação, a noite que Jesus vai voltar. E eu pergunto, irmãos, Jesus vai voltar, irmãos? Jesus vai voltar ou não vai voltar? Ele disse: olhai para a figueira e olhai para as outras árvores. Qualquer dia eu vou pregar sobre as outras árvores aqui. Não vou pregar da figueira, porque Israel não é a figueira, Israel é a vinha, Israel é a oliveira, Israel é a videira. É muito importante, né, que você compreenda o seguinte: Jesus vai voltar. Quem foi que disse que ele vai voltar, irmãos? Quem foi que disse que Jesus vai voltar? Hein? Ele mesmo, só ele, irmão, só ele, escute aqui. Só ele, escute aqui, né? O pastor Emanuel pregou que ali Jesus foi provado a divindade de Jesus. Até o batismo, Jesus não tinha feito nenhum milagre, não tinha feito nada. Foi no batismo, quando João Batista levantou Jesus, aconteceram 3 coisas. Diga: o céu abriu, a voz falou e o Espírito desceu. O céu abre, a voz fala e o Espírito desce. Este é o meu filho. Irmãos,
quem foi que falou que Jesus vai voltar? Os profetas falaram. Todos os profetas falaram que ele vai voltar. Não somente os profetas, mas a palavra do Senhor declara que os reis falaram que ele vai voltar. Os reis judaicos falaram que ele vai voltar. Os sacerdotes falaram que ele vai voltar. Os levitas falaram. Os escribas falaram. Presta atenção, irmão. Olha quanta gente, quando o pastor Zé Wellington viaja, aí o obreiro diz: pastor vai voltar, pastor vai voltar. O presbítero fala, as irmãs falam: é impossível que o pastor não volte. A Bíblia diz que os evangelistas falaram. Mateus falou que ele vai voltar, Marcos falou que ele vai voltar, Lucas falou que ele vai voltar, João falou que ele vai voltar. Os apóstolos falaram também. Os apóstolos falaram. Paulo falou que ele vai voltar, Pedro falou, João, Judas, Tiago, todos falaram. Mas não foram só os profetas, sacerdotes, reis e apóstolos, não. A Bíblia declara que os anjos falaram que ele vai voltar. Anjo mente, irmão? Anjo não mente, demônio mente. A Bíblia diz que no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali, né, juntamente com o pessoal da Galileia, porque Jesus nasceu na Judeia, mas ele foi criado na Galileia, do outro lado do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, né? Jesus, ele pertencia a coisa de Cafarnaum, a sinagoga de Cafarnaum. E os galileus estavam sempre com Jesus. Depois do grande milagre de Gadara, aonde Jesus estava, estavam os galileus. De repente, no Monte das Oliveiras, a nuvem da glória de Deus se manifesta, e Jesus começa a ser ascendido aos céus. E os galileus olham: Jesus está subindo, Jesus está indo. Aí os anjos chegaram. Anjo pode tomar forma humana? Anjo pode tomar. Demônio pode tomar forma humana? Não. Não tem nenhum caso na Bíblia que um demônio toma forma humana. Ele finge, né? Quando Saul chegou lá e perguntou à feiticeira, macumbeira: qual é o vulto que você viu? Ah, parece a figura de Samuel. Era uma feiticeira que estava falando, só fala mentira, só fala coisa errada. E Saul acreditou, porque estava em pecado. O demônio não pode tomar a forma humana. Os anjos podem, se Deus permitir. E os anjos apareceram e disseram: varões galileus, este Jesus, porque vai aparecer muito Jesus aí, né, irmão? Jesus de tudo quanto é tipo. Este Jesus, assim como ele está indo, ele voltará para vós. O testemunho dos anjos. Mas o maior de todos os testemunhos, irmãos, é a declaração, né, do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: eu vou preparar lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim. Jesus então vai voltar. Toda vez que você toma a Santa Ceia, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia declara que o judeu descia de Jerusalém, cidade alta, para Jericó, cidade das palmeiras, cidade baixa. No meio do caminho, o judeu foi apanhado pelos salteadores. Os salteadores, irmãos, arrebentaram com o judeu, tomaram tudo o que ele tinha, e diz a Bíblia que deixaram ele em estado de coma, quase morto. E a Bíblia declara, Jesus estava contando para um fariseu, inimigo dele. Jesus estava contando para ele esta parábola do bom samaritano. Aí então desceu quem? Desceu o sacerdote. O sacerdote desceu, olhou lá da nação dele, o paisano da nação dele, não tem nada a ver, passou de largo. Desceu o levita, que era um oficial religioso, passou de largo. Aí desceu o samaritano. O samaritano vinha no cavalo dele, o samaritano tinha azeite, samaritano, ele tinha vinho. Quando ele viu o judeu, ele não quis saber se havia separação, porque os judeus odiavam os gentios. Gentios eram como pagãos, gentios, né? A mulher samaritana disse: como tu sendo judeu? Primeiro ela conhece Jesus como homem, os homens que se aproximavam dela. Depois conhece como judeu, o judeu faminto, o judeu cansado, o judeu com sede. Jesus estava cansado, com fome e faminto, né? E aí então, como tu sendo judeu? Os samaritanos não podiam entrar no templo de Jerusalém, só os judeus. Eles tiveram que criar no Monte Gerizim o templo para eles. E ali então disse a palavra do Senhor que o judeu não quis, o samaritano não quis saber. Era uma vida que ele estava. Eu quero dizer para você aqui que a igreja do Belém, esta igreja que você é membro, que você é obreiro, tem chegado em lugares, irmãos, aonde as pessoas estão quase mortas, mas a igreja chegou, o bom samaritano chegou. Aqui tem gente, irmão, que não morreu porque o pastor chegou junto. Os obreiros sabem o que eu estou falando. O samaritano chegou, irmãos, o judeu estava quase
não tinha morto. O que ele fez? Pulou do cavalo, tirou o vinho, deu para ele, revigorou a força. Tirou o azeite, passou nas feridas e disse: agora eu vou te levar para casa de repouso, vou te levar para o lugar de descanso. Você vai no meu cavalo e eu vou a pé andando. Isso aqui, irmãos, são lições da Santa Ceia. Na Santa Ceia, Deus vai utilizar os recursos que Ele tem te dado para você levantar pessoas que estão no caminho da vida, gente que está morrendo. Eu poderia contar coisas para você no trabalho de missões que eu fiz na África, que eu fiz na Índia, que vai doer o teu coração, vai te dar uma crise de identidade. E aí o samaritano levou para a estrebaria, para a casa de repouso, chamou o hospedeiro e disse, ficou com ele uma noite, diz a Bíblia. Nós temos que investir o tempo da nossa vida, não no futebol, não na escola de samba, mas nas almas do enriquecer o reino de Deus. Isto é a obra da cruz, isto é o prosseguimento, a continuidade da Santa Ceia do Senhor Jesus. E passou uma noite com ele, depois chamou o dono da casa e disse: olha, eu vou te pagar. Eu vou pagar para você cuidar dele. Eu vou fazer uma viagem. Se esse dinheiro não for suficiente, quando eu voltar, quando o samaritano falou quando eu voltar, o judeu que não estava morto, ele disse: ele vai voltar. O meu Salvador vai voltar. Ele vai voltar. Jesus vai voltar, irmãos. Quando eu voltar, eu te pagarei. Louvado e bendito seja o santo, bendito e poderoso nome do Senhor. E aí então, irmãos, a palavra do Senhor declara, a Bíblia declara 1754 vezes, não estou exagerando, pesquisa que eu já fiz há muitos anos, a Bíblia declara 1754 vezes a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Os sinais aí estão, sinais na natureza, sinais religiosos, sinais na economia. Eu poderia falar do sinal da oliveira, da videira, que é Israel. Só vou dar um exemplo para os irmãos, para a gente terminar. Por exemplo, esse ataque que houve em Gaza. A faixa de Gaza, irmão, era o antigo deserto do Negev. O deserto do Negev era um deserto de pedras. Tinha pedras e não tinha água, não tinha nada, nem areia tinha. O que os judeus fizeram? Os judeus trouxeram areia, cobriram todo o deserto do Negev. Quando cobriram o deserto do Negev, a água brotou. A água brotou e os judeus começaram então a cultivar. Começaram a plantar árvores terapêuticas medicinais, plantar flores, plantar frutas. Você sabe qual é a maior fonte de renda, de ingresso em Israel? Não é o turismo. O turismo é número 2, é a rosa de Saron. É a rosa dos judeus, que é a melhor rosa de melhor qualidade do mundo inteiro. Pode consultar na internet. Então os judeus plantaram plantas terapêuticas, né, medicinais, frutas, flores. E aí chegaram os árabes. Os árabes chegaram e precisavam de um território palestino. O que os judeus fizeram? Deram o antigo deserto Negev, que se tornou-se a faixa de Gaza, para os hebreus, para os árabes que ali chegavam. Os árabes começaram a morar e criaram ali o Estado palestino. Aí vieram outros árabes, os árabes terroristas, os árabes assassinos. O que eles fizeram? Mataram os próprios irmãos, mataram os árabes que ali estavam e destruíram toda a lavoura, todas as flores, destruíram toda aquela coisa que os judeus fizeram e fizeram campos de guerra. Por isso que Jesus disse: olhai para a figueira. Nós temos que olhar para Israel. Jesus está às portas, irmãos. Olhai para as outras nações. Semana passada o governo brasileiro fechou 37 acordos com a China. A China é o dragão vermelho do capítulo 12 do Apocalipse. São as outras árvores. Olhar para a Rússia, olhar para a Turquia, olhar para essas nações. Você tem que olhar. São os sinais que estão dizendo: Jesus está voltando, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E agora, para terminar, a noite da traição, Jesus disse: vai ser a noite da investigação. Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Toda vez que você vem na Santa Ceia, você tem que dar um mergulho interior. Você tem que fazer uma investigação. Como é que foi este mês da minha vida? Será que eu pisei na bola? Será que eu falei uma palavra imprópria para minha mulher, para o meu marido? Será que eu ajoelhei? E Paulo disse: examine-se, pois, o homem. Antes de você tomar o pão, antes de você tomar o vinho, faça uma investigação. Mas Paulo é muito sábio. Paulo diz assim, né? Investigue, examine-se. Você tem que ter um exame interior. Não é examinar fulano. Isaías, irmão, os primeiros 5 capítulos de Isaías falava: ai da Síria, ai de Edom, ai de Jerusalém, ai disso.
no capítulo 6, quando ele dá uma examinada interior, uma visão introspectiva, ele diz: sai de mim. É muito você falar: ai dessa irmã, ai desse irmão, ai desse pastor, ai dessa igreja. Quando ele deu uma olhada dentro dele, ele disse: ai de mim. Investigue e examine-se, pois, o homem, à noite da investigação, uma reflexão, um mergulho interior. E Paulo disse: você faz a investigação, você examina a si mesmo, mas Paulo diz: depois que você examinar, vai embora. Não, coma do pão e beba deste cálice. Eu soube de um pastor que ele falou: irmão, vou fazer a Santa Ceia aqui, aqueles irmãos que tiveram algum probleminha, não participa. 70% da igreja levantou, inclusive o foi embora, ele ficou sozinho na igreja. Paulo diz: examina, faça a investigação, mas coma do pão e beba do cálice. Irmãos, não é o crente deixar de tomar Santa Ceia não é vitória, é derrota. Então é muito importante que eu e você possamos compreender que é a noite da investigação, né? A ceia do Senhor, irmãos, ela é uma profecia. Ela profetiza a nossa presença no reino de Deus. Jesus disse: desejei muito, tive um desejo profundo de comer essa Páscoa convosco, esta ceia, mas eu comerei quando estiver no céu. Ali no céu nós vamos cear com o Senhor, vamos ser abençoados. Então, irmãos, quando alguém te trair, transforme a noite da traição em noite de doação. Transforme a noite da traição em noite de comunhão. Transforme a noite da traição na noite da gratidão. Que coisa extraordinária e maravilhosa. Eu poderia contar tantos milagres aqui que eu tenho visto. 55 anos de ministro ordenado, 60 anos pregando o evangelho em mais de 100 países do mundo. Eu tenho visto Deus fazer milagre da Santa Ceia em Belém do Pará. Belém do Pará, igreja de 3.500 pessoas, quando de repente uma irmã tem uma visão. Quando os diáconos serviam a Santa Ceia, aquela irmã viu quando gotinhas de sangue caíam na cabeça dos crentes, e os crentes eram purificados pelo poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes. Canta o hino da ceia, irmão. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Alvo mais que a neve. Solte a sua voz. Sei neste sangue mais alvo que a neve serei. Amém, irmão? Valeu? Valeu, irmão? Ensina o significado da Santa Ceia na sua igreja. Você vai ver o que vai acontecer. Vai mudar tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Os irmãos agradecem a Deus por essa palavra. Diga amém, irmãos. Meus amados, estamos chegando ao final do trabalho, mas à noite tem mais, viu? Noite, o grande culto. Temos alguns setores escalados para participar às 19 horas, se Deus assim permitir. Eu agradeço a Deus por Deus nos permitir, nos conceder neste ano, a primeira reunião do ano 2025, e nós passar o dia aqui na casa do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe também os irmãos nas redes sociais, que Deus continue abrindo as portas e dando vitória. Vamos colocar em pé, vamos fazer. Pastor Misael, venha fazer essa oração, meu amado. Glória a Deus! Maravilha! Obrigado, papai, que pena que passou rápido. Está tão bom. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos pelo término, Senhor amado, deste segundo período, onde podemos, Deus amado, ouvir a tua palavra por intermédio da vida dos nossos pastores, pastor Emanuel, pastor Joá Caetano,
Senhor amado, que ministraram sobre as nossas vidas com graça, com unção e com sabedoria. Continue abençoando os teus filhos, ó Deus, bem como a cada um de nós que estamos aqui nessa tarde. Nós também nos lembramos, ó Deus amado, pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, também ao pastor Josué, pai querido, que dirigiu, Senhor, os trabalhos na tarde deste dia. Continue abençoando a tua igreja, o teu povo, neste intervalo, no próximo culto à noite, que em tudo o teu nome continue sendo glorificado e adorado por intermédio das nossas vidas. Pai querido, nós assim oramos, nós assim te agradecemos por tudo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos ao jantar, irmãos. Deus abençoe. Está terminado no nome de Jesus.